nosso curso, o CTL, curso de treinamento de líderes, então é focado para você que vai liderar uma célula, que vai se envolver nos trabalhos da igreja, não é? E que no futuro, quem sabe, vai estar avançando nesse trilho, se tornando um discipulador, um pastor de rede, até um pastor de igreja, quem sabe. Então você está nesse processo, e esse momento na sua vida é um momento separado por Deus. Deus está treinando você. É um treinamento, tá certo? Então, nesse tempo de treinamento, eu quero estimular você a usar todas as ferramentas e estratégias que estamos dando para você. Porque essa é uma fase onde você tem todo o direito de fazer experimentações, se equivocar, tentar de novo, fazer diferente, para você aprender. Então, estamos te dando ferramentas, ensinando como fazer, e você deve praticar. Agora mesmo, vamos falar sobre essa estratégia, esse princípio. Não é? Quando falamos de evangelismo, a ilustração bíblica é a ilustração do pescador. Você como líder de célula, você como discipulador que coordena uma rede, até como pastor, você precisa entender isso. O que Jesus disse para Pedro, ele fala para todos nós. Venha após mim e eu farei de você pescador de homens. Diga ao seu vizinho, fala, irmão, você é um pescador de homens. É isso que você é. Está lá em Mateus capítulo 4, verso 18. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É isso que nós somos, pescadores de homens. Como bons pescadores, então, nós temos que entender que pescaria não é uma questão de sorte. Pescaria é uma questão de técnica. Pescadores como eu, que nunca foram pescar, ou que o fizeram 2, 3 vezes na vida, quando resolvem ir pescar, se pega peixe, de fato é sorte, tem que tirar foto mesmo, porque foi um acidente. Entende? Por quê? Não entendo nada de peixe, não sei nada de peixe. Então, para mim, pescaria é sorte, mas para quem é pescador mesmo, para quem leva isso a sério, para quem pratica, para quem é profissional, pescaria não é sorte, é técnica. A mesma coisa acontece com pescaria de almas. Pescar almas não é uma questão de acaso. Tem algumas pessoas que falam, poxa, a sua igreja cresceu, o que é isso? Né? Isso é uma bênção que Deus resolveu dar aí na sua igreja. É um momento especial, ninguém sabe por que apareceu aqueles peixes, o barco estava passando e os peixes pularam dentro. Essas coisas podem acontecer? Podem, mas isso não é pescador. Isso não é pescador. O pescador premedita o processo. Ele sai com um alvo determinado. Eu vou pescar. O que você tem que lembrar? Primeiro, saiba que tipo de peixe você quer pegar. Não dá para pegar todo tipo de peixe. E outra coisa, cada tipo de peixe exige uma isca específica. É ou não é? Você é pescador, Manuel? Então você entende de pescaria. Então você deve saber melhor do que eu. Então cada peixe tem uma isca. Então uma coisa é pescar lambari, outra coisa é pescar um pirarucu. Cada um tem que usar uma isca específica. Eu me lembro uma vez que eu era adolescente, a gente foi lá hoje é o estado do Tocantins, tinha um projeto chamado Rio Formoso lá. Tinha uns grandes canais de irrigação e era cheio de esqueci o nome do bendito do peixe agora. Tucunaré, obrigado. Que maravilha. Isso é uma conexão. É que você já pescou por lá, né? Cheio de tucunaré. Aí, uma coisa interessante, antes do almoço, eles queriam preparar comida para os alunos, eles pegaram, colocaram um pedacinho de pano vermelho na isca, eles não tinham outra isca, jogaram a isca, que nem era isca, era um pano, tinha que estar em movimento, tinha que estar puxando, e o bendito do peixe não vinha atrás do pano vermelho, e o cara não pegava. Quer dizer, quem entende de peixe, ele sabe até como enganar o bendito, né? Quer dizer, ele sabe qual isca que deve usar. Mesma coisa acontece no evangelismo. Você tem que saber qual peixe que você está pegando. Escolha o seu público-alvo. Tem pescador que pesca qualquer coisa, mas você sabe, tem pescador que só pega aquele peixe ali. Ele só dá conta de pegar aquele, porque lá onde ele mora só tem aquele. Lembra disso? Você vai atrair quem você é.
e não quem você quer. Infelizmente, é assim que funciona. Você sabe com quem você tem que ter linguagem, aquele que vai compreender a maneira como você fala. Não atingimos todo mundo. Precisamos de saber qual peixe que nós queremos pegar, para usarmos a isca apropriada. Segundo, nós temos que ir onde os peixes estão. Você sabe, peixes têm hábitos distintos, tem peixe de todo tipo. Então tem peixe que só dá no barranco, né, Manuel? Tem peixe que só dá em corredeira. Tem peixe que só dá em lagoa. Então você tem que saber que tipo de peixe, que tipo de lugar que você está. Então se você está no barranco, você tem que saber que tem peixe que só fica no fundo. Ele nunca vem para cima. E tem outros que não ficam no fundo. Você vai saber que tem peixe que não gosta de água fria. E que tem outros que só ficam quando esfria a água. Então cada peixe tem o seu hábito, tem o seu jeito. O bom pescador, ele sabe de tudo isso. Eu só sei na teoria. Na prática eu não sei realmente onde pegar nenhum desses peixes. Mas o bom pescador sabe. Sabe ou não sabe, irmãos? Tem alguém aqui que é pescador mesmo? Deixa eu ver. E tem coragem de assumir? Fica tranquilo, não vou fazer nenhum teste com você, não. Então, nem todo peixe vai vir para a sua célula. Não é todo peixe que você vai fisgar na sua célula. Saiba que a sua célula vai atingir um determinado tipo de peixe. Então, precisamos de ganhar as pessoas nos locais onde elas vivem, onde elas estudam, onde elas se divertem. Pega o peixe de acordo com o lugar. Seja prático, seja sensato. Vá onde os peixes estão. Não fica parado esperando que eles venham até você. Não fique dentro do prédio aguardando que um convite simplesmente os tragam aqui dentro. Eles não virão. Vá lá fora pescar. Terceiro, concentre-se no tipo de peixe que está fisgando a isca. Ou seja, claro que nós queremos pregar para todos, mas nós temos que nos concentrar prioritariamente naqueles que estão abertos. Então, as pessoas estão abertas para ouvir o evangelho aqui, então não vamos ignorar, mas é tolice investir mais tempo em quem está resistindo. Vou investir mais em quem está fisgando, em quem está puxando, em quem está puxando conversa comigo. Ele está pedindo para ser pescado. Então, esse é que nós temos que investir. Amém? Isso aí é uma atitude prática do pescador. É como a questão do solo. É uma outra maneira de você ilustrar. Cada pessoa é um tipo de solo, diz a Bíblia. A semente é a palavra de Deus. Então, existem pessoas cujo solo do coração ainda está duro. Então não adianta eu semear, porque não vai germinar. Mas se eu percebi que certas pessoas já estão com o seu coração arado, que está aberto, então agora eu devo investir mais nessas. Invista mais onde a terra já está fofa. Vamos avançar. Que tipo de pessoas que estão mais abertas? Onde é que a terra é mais fácil de germinar? Isso também é praticidade. Você que é líder de célula, você é membro da igreja, você quer levar alguém ao encontro. Entende? Não adianta você convidar para ir no encontro pessoas que estão no momento onde elas acham que a vida delas é o máximo. Vocês já repararam uma coisa? Esses artistas, quando eles estão no auge da fama, você acha que eles estão abertos para ouvir do evangelho? Aí vocês já viram o que a imprensa critica? Todas as vezes que um artista converte, o que a imprensa fala? Ele estava em decadência, resolveu virar crente. Mas a imprensa está certa. Sabe por que ele converteu na decadência? É porque naquela hora que ele ficou no fundo do poço. É naquela hora que o coração ficou aberto. É aí que ele converte mesmo. Ninguém converte naquele momento onde todo mundo está idolatrando ele. Ele é o máximo na mídia. Converte quando todo mundo esquece o nome dele. Ele cai no ostracismo. Aí ele pode começar a invocar a Deus. Então a mídia está certa. Eles estão criticando, mas na verdade estão assumindo uma verdade. Nós também temos que ser práticos. Quem é que são as pessoas mais abertas para ir no encontro? Quem são aquelas mais abertas para você evangelizar? Priorize elas. Vou te falar aqui um grupo de 9 pessoas. Primeiro, visitantes que vêm pela segunda vez. Esses são os mais abertos. Quem veio uma vez e voltou uma segunda, pode investir nele. Quem resolveu voltar é porque ele está aberto, ele quer. Então esse é o primeiro da lista. Segundo,
amigos e parentes de novos convertidos. Gente que converteu mesmo. Por quê? Porque eles estão vendo a mudança na pessoa. Eles que estão sendo beneficiados. Eles é que estão sentindo. Então, esse novo convertido vai se tornar uma isca. Todo mundo está vendo tanto que ele mudou. E esse novo convertido deve ser usado para convidar. Terceiro, pessoas com crise no casamento. Você sabe, crise no casamento é uma das coisas mais estressantes na vida de um homem e de uma mulher. As pessoas envelhecem anos por causa de uma crise conjugal. Esse é um momento bom de você fazer uma conexão evangelística e convidá-la para participar de um encontro. É um momento em que a terra está fofa, está quebrada. Quarto, pessoas que necessitam de libertação de qualquer tipo. Alcoolizados, drogados, oprimidos, deprimidos, fóbicos. Esse pessoal está aberto. Por quê? Porque a aflição deles é grande, é real. Eles estão abertos para ter uma experiência com Deus. Quinto, pessoas enfermas, pelo motivo óbvio. Sexto, pessoas com doenças graves ou terminais na família. Não ela mesma, mas na família dela tem alguém que está morrendo. Você sabe, as pessoas travam contato com a morte quando elas são obrigadas a conviver com um parente que está morrendo. Elas começam a pensar em si mesmas. Começa a pensar, puxa, podia ser eu. Ou começa a pensar, puxa, pode ser eu o próximo. Outro dia mesmo, um irmão estava evangelizando um rapaz que entrou em depressão repentinamente. A família não entendeu. Estava bem, entrou em depressão. Aí um membro da igreja o convidou para o encontro. Ele foi ao encontro, aí ele estava dizendo por que ele ficou em depressão. Porque ele ficou com medo de morrer. Porque o pai dele teve câncer. Depois, um irmão morreu de câncer. E 15 dias antes, a irmã fez uma cirurgia para tirar um tumor e ficou colostomizada. E qual foi a primeira coisa que veio na mente dele? Eu vou ser o próximo. Está na minha família. Está aí no meu gene. Eu vou também passar por isso. E quando ele se deparou com essa iminência da morte, ele deprimiu-se. Mas aí foi o momento que ele foi para o encontro. Não é? O Senhor pode mudar a sorte dele, pode quebrar essa maldição familiar na vida dele. Mas convenhamos, foi uma situação que o levou a experimentar Deus. Então, graças a Deus por ela. Ainda bem que o Senhor teve misericórdia dele. Pais de crianças problemáticas também estão sempre abertos. Quando a criança tem um problema, o pai está disposto a seguir a orientação que der para ele. Porque ele quer resolver o problema. Oitavo, desempregados e pessoas com problemas financeiros também estão abertos para ouvir do Evangelho. E nono, pessoas que acabaram de mudar para a cidade, não têm amigos, não têm familiares, elas estão se sentindo solitárias naquele lugar, se sentem desvinculadas de tudo, são pessoas que estão abertas para novos relacionamentos e novas experiências. Então, a experiência tem mostrado que esses novos tipos de pessoas aqui são peixes que fisgam. São terrenos que estão prontos para receberem a semente. Então, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Nós não estamos fazendo nada para nós mesmos. Nós estamos aqui para sermos instrumentos de Deus. E essas pessoas, elas estão na mira de Deus. Por isso estão passando por isso. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Isso é ser prático com as coisas do céu. Quarto princípio de pescaria. Aprenda a pensar como peixe. Ou seja, entenda os hábitos do peixe. O nosso problema é que nós convivemos tanto entre nós que nós esquecemos como é que as pessoas lá fora raciocinam. Nós esquecemos como é que elas pensam. Esquecemos os interesses delas. E aí perdemos o ponto de contato. Então para um pouco, começa a ter essa empatia, coloque-se no lugar do peixe, começa a pensar como é que ele reagiria, como é que ele faria nessa situação. Isso vai facilitar você a lançar a isca no lugar certo, no momento apropriado. Colossenses 4:5, Paulo diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Eu amo esse versículo. Aproveitai as oportunidades. Que coisa preciosa, hein? Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Ou seja, aqueles não se converteram ainda. Aproveitai as oportunidades. Oportunidade para quê? Para salvação.
para conversão. Amém, irmãos? Vamos avançar. Quinto, uma boa pescaria requer que façamos coisas desagradáveis para nós, mas boas para os peixes. Então, pescador é um sujeito que não está preocupado com o conforto, convenhamos. Pescador está disposto a aguentar mosquito em cima dele. Pescador está disposto a aguentar levantar de madrugada, porque tem certos peixes que só consegue pegar naquele horário. Então ele está disposto a madrugar para pegar o bendito peixe. Está escuro ainda, ele vai. Ele se sacrifica para pegar, para ter o gosto. Dependendo do lugar que vai pescar, ele vai ter que ficar dentro da água horas de molho, de noite, correndo riscos, uma picada de cobra, não é? No escuro, para pegar o peixe. Então, pescador que é pescador, ele não está buscando o seu conforto. Ele faz qualquer coisa para pegar o peixe. Estou certo ou não estou, irmãos? É assim que funciona na prática também das coisas de Deus. Sabe quem é que pesca? É quem não se poupa, é quem não se preserva. Pescador que fala, não, só pega o peixe que acorda depois das 9. Esses peixes de madrugada fica para outros pescadores. Só pega o peixe do meio-dia. Tem peixe meio-dia? Meio-dia não tem. Meio-dia o peixe foge. Sol quente, sol a pino, peixe esconde debaixo do barranco. Aí você levanta e fica lá você tomando sol, bronzeando, mas não pega nada. Esses são alguns crentes que a gente conhece. Ele quer até pescar, desde que não dê trabalho nenhum para ele. Desde que ele não tenha que sacrificar em nada. Desde que ele não tenha que fazer nada desconfortável. Aí, essas pessoas frutificam? Não. Multiplica a célula? Não. Nada acontece. Por quê? Vivem na autopreservação. Se poupam o tempo inteiro. Bons pescadores não se preservam. Um princípio básico da pescaria é sacrifício, como diz Paulo. Dentro dos limites da santidade, eu faço qualquer coisa para ganhar. Seja um judeu, seja um gentio. Dentro dos limites da graça, da santidade, da integridade, eu faço qualquer negócio. Se é para ganhar, eu faço. Vou fazer. E o Senhor vai me usar. Esses são pescadores de verdade. Como nós estamos precisando de pescadores dentro da igreja. Por isso eu estou ministrando para você aqui. Seja você um pescador. Entendeu? Que tenha honra pelos frutos que tem tido. Letra F. Não pescamos por hobby. Ou seja, nós somos diligentes. Pescaria para nós é uma questão de vida. Nossa vida é para isso. Essa é a nossa identidade. Nós somos pescadores de homens. Não fazemos para lazer. Entendeu? Não somos pescadores de final de ano de férias. Final de ano não, meio de ano, né? Que julho é que é o mês bom de pescar, né, Manuel? Então, não somos pescadores de férias. Nós pescamos constantemente. Nós trabalhamos habitualmente. Nós somos sérios. Você sabe, as pessoas que são sérias com a pescaria, esses são os que pegam mais. Os que são sérios nisso, que se empenham para valer, que estudam sobre peixe, que especializam em peixe, que sabem tudo de peixe, esses aí vão ser recompensados. Agora, muitas pessoas querem fazer a obra de Deus de maneira leviana. Querem que as coisas aconteçam por si só. Eu estou aqui com a vara, tem uma isca. Não pegaram porque não quiseram. Esses peixes é que não querem pegar. Põe a culpa no peixe. Já viram como tem igreja que põe a culpa no peixe? Nessa cidade ninguém quer não. Já joguei rede, tarrafa, já fiz de tudo. Não querem nada aqui não. Você não entende o peixe que você está pescando. Você não descobriu a chave para fisgá-lo? Você está querendo usar a mesma estratégia que você usava lá no São José do Passa Quatro, está querendo usar aqui? Não funciona. Você tem que saber a estratégia certa. Por último, às vezes usamos os próprios peixes como isca. Isso é interessante também. Às vezes você pesca e o que você pescou vira isca. Então, às vezes os peixes viram isca. Eles podem ser usados para aumentar o potencial e o alcance da pescaria. Então, precisamos de aprender a usar os peixes de acordo com o talento e a capacidade de cada um. Que tipos de peixes que viram isca que nós temos?
Quando é que o peixe vira isca? Nós colocamos aqui alguns tipos de peixe aqui. Peixe que vira isca. Quando nós falamos de estilos de evangelista, nós usamos alguns. Agora eu quero falar do outro aspecto. Não quero falar do pescador, agora eu quero falar do peixe. Tem gente que é isca. Tem gente que ele é que é a isca para nós pegarmos mais gente. O primeiro caso é o caso de Mateus. Mateus era um peixe. Quando foi pescado, ele virou uma isca para pescar outros. Lembra? O que ele fez depois que ele converteu? Depois que Jesus o chamou? Ele fez uma grande festa. Ele foi a estratégia de evangelismo dos outros. Então, na verdade, Mateus se tornou uma isca. Então, pessoas importantes, pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas populares, elas têm que ser instruídas, assim que elas se convertem, a se tornarem iscas. Uma coisa inteligente que alguns pastores fazem no encontro. Infelizmente, nem todos fazem. Mas tem pastores que quando acaba o encontro, eles já têm as inscrições para o próximo. Por quê? Porque cada um que participou do encontro e foi abençoado, ele já se torna uma isca para trazer o outro. Aí no final do encontro ele pergunta, você que foi abençoado, você conhece alguém que precisava de passar por esse encontro também? Aí a pessoa fala, eu conheço. E ela mesma se encarrega de trazer o outro. Ou seja, ela foi pescada, mas ela já virou uma isca para trazer o outro. Isso é sabedoria. Isso é portar, como diz Paulo, com sabedoria, para aproveitar as oportunidades. Vê se na sua célula, se na sua rede não tem um peixe Mateus lá. Usa ele como isca. Vai pegar um monte de peixe. Um outro tipo de peixe. Deixa eu avançar aqui. É o peixe Lázaro. Lá em João 12, nós lemos que depois que Lázaro foi ressuscitado, então Jesus foi para a casa dele, junto com ele, e foram fazer uma refeição. O que aconteceu? Diz a Bíblia. Juntou um montão de gente para ir lá ver Lázaro. Você consegue imaginar a situação espantosa que é isso? 5 dias antes eles tinham ido no velório. Estava lá Lázaro, deitado no caixão, e eles foram lá, prestar a última homenagem, ver pela última vez o amigo Lázaro. Aí, daqui a 4 dias, ficam sabendo que Lázaro ressuscitou. Aí eles voltam lá para conversar com Lázaro. Você faz ideia? O tanto de gente não apareceu? O tanto de gente que não foi lá? Olha, é verdade que nem todo mundo vai ter uma experiência miraculosa, poderosa, como Lázaro teve, obviamente. Poucos de nós experimentamos coisas assim. Mas aqueles que experimentam, eles têm que se desafiar a testemunhar. Eles têm que ser usados para atrair pessoas. Eles têm que ser usados como isca. Esse é o tipo de isca que nós estamos falando aqui. É a isca daquele que recebeu um grande milagre. É o peixe Lázaro. Terceiro tipo de peixe é o peixe André. André é esse que eu estou falando. André, ele não teve nenhum grande milagre. André, ele não foi ressuscitado. André não era um cara popular. André não era um cara rico, importante, como Mateus. Mas o que a Bíblia fala lá em João, capítulo 1, no verso 40? Que André foi chamado por Jesus. E o que André fez logo em seguida? Ele foi atrás de quem? Quem se lembra? Ele foi atrás do irmão dele, chamado Simão Pedro. Foi André que trouxe o irmão. Então, se quem traz tem algum mérito, depois Pedro tornou-se o líder dos apóstolos, André deve ter tido algum mérito nisso. Quem sabe, até ele não lembrava o Pedro de vez em quando, dizia, rapaz, lembra que foi eu que te preguei, eu que trouxe você para cá. Quer dizer, todos nós podemos ser isca, pelo menos para chamar o parente mais próximo, o irmão, o primo. Cada novo convertido tem que ser ensinado desde o começo, que ele pode ser uma isca para convidar pelo menos. Convidar um parente, convidar um amigo, não é? Convidar alguém próximo dele. Ele não é popular, mas ele pode convidar pelo menos um. E você sabe, às vezes esse um que ele convida é que vai mudar a história da igreja. Quem sabe esse um que ele convida é que não vai ser um instrumento de Deus mudar tudo ali. Então, aprenda a valorizar o potencial. Quarto tipo de peixe é o peixe
Pedro, que eu falei para você aqui. Não é? É aquele tipo de peixe que você não tem que falar muita coisa para ele, não. Na hora que ele converter, ele começa a pregar no mesmo dia. E já começa a confrontar o povo no mesmo dia. Ele não vai ter necessidade de você falar para ele nada. Então, graças a Deus por esses irmãos evangelistas, que de fato são pescadores de homens mesmo. Eles se convertem hoje, e hoje mesmo eles começam a pregar. Eles nem sabem o que dizer, mas já começam a falar. Né? Já começam a expressar o que tem que acontecer. É uma coisa preciosa. O pastor estava me contando ontem, morri de rir dele falando, que ele foi numa célula, um líder abriu uma célula, e esse líder é um evangelista, uma pessoa extraordinária, e a célula, com 2, 3 semanas, já está com 19 pessoas. A célula cresceu rápido, muito rápido. Mas tem pessoas na célula que ainda não foram no culto de domingo no prédio da igreja. Algumas delas nem sabem direito. Uma coisa tão interessante, aí ele pegou e foi visitar a célula. E ele está lá vendo que ele chegou na reunião, e aí tinha visitantes na célula. E aí tinha um outro novo convertido, 2 semanas que converteu, na célula. Estava pregando para o visitante. E falando para ele, olha, aqui é o seguinte, aqui é célula, tal, Jesus faz, sei mais o quê, nós estamos reunidos aqui, Deus tem feito na minha vida, vai fazer na sua também. E é o seguinte, você quer crescer? Aqui tem um caminho para você crescer. E foi contando qual que era o caminho, e no final, aí ele pegou, ele esqueceu o nome da igreja. Aí o cara perguntou para ele, mas como é que é mesmo aqui o nome da igreja? Ele falou, ih rapaz, esqueci. Ele gritou lá para o líder, ô fulano, como é que é mesmo o nome da nossa igreja? Nem sabia o nome da nossa igreja. Aí o cara falou, é Videira. Isso o pastor me contando ontem aqui. Videira, rapaz. Ele falou, é mesmo, Videira. Então você tem que ir lá na Videira. Apesar que ele falando, eu ainda não fui não. Eu ainda não fui lá domingo, mas eu vou domingo que vem, tal. Mas já converteu. Mas ele estava ensinando para o outro, pregando para o outro, nem sabia o nome da igreja. Quer dizer, esse é um Pedro na vida, né? Este de fato é um Pedro. Eu estava achando interessante isso. Tem gente que não espera sentir segurança em nada, saber mais nada, ele já quer que o outro entre também no esquema do que ele está experimentando. Alguém pode achar estranho e falar, pastor, mas tem gente que converte na célula e nem foi no culto. Isso, na verdade, é o que mais tem na nossa igreja. Pessoas se convertem muito mais na célula do que nos cultos de celebração. O peixe Paulo. Eu falei para você de Paulo como estilo de evangelista, mas aqui Paulo agora, ele também é uma isca. Que tipo de isca que é Paulo? Paulo era aquele cara duro, implacável, perseguidor da igreja. Ninguém imaginava que Paulo ia converter algum dia. Paulo era o último da lista que alguém podia pensar, vai converter. E aí, o que acontece? Paulo converte. Paulo converte. Você faz ideia do tipo de isca que é essa? O cara mais improvável, você faz ideia o tanto que não vai espalhar a notícia. Quem mais falava mal dos crentes, quem mais perseguia os crentes, quem mais matou crente, agora virou crente também. Você faz ideia da revolução que não foi isso? E Paulo virou uma isca. Bom que ele tornou-se um peixe que motiva os outros peixes também. Fica todo mundo empolgado, não é? Mas muita gente depois vai parar para ouvir. Como é que é isso, rapaz? Você perseguia e agora você é um deles? O que aconteceu? Há muito para se falar aqui. Esse é um peixe maravilhoso. Tem muita gente que converte assim. Tem gente que era duro, terrível e converte. Tem que ser usado como peixe. O peixe que foi curado, né? Aquele cego. Já falei para os irmãos, quem ele era, eu não sei. Eu acabei de contar agora. Eu não sei direito quem era Jesus, eu não sei nem o nome da minha igreja, eu só sei uma coisa, eu era cego e agora vejo. Ele pode começar a falar isso imediatamente. E o último tipo de peixe é o peixe da mulher samaritana. Que tipo de peixe que é esse? É aquele tipo de gente muito imoral que se converte. Gente depravada. Sabe? Aquele travesti. Nós temos na igreja uns irmãos, tem um em particular que ele se travestia. Né? Onde ele mostrou uma foto dele vestido de mulher, ele era travesti. Aí se converteu, mudou totalmente de vida, é líder de célula, era discipulador, não sei se ainda é, mas está lá envolvido na obra. O testemunho dele atrai pessoas. As células dele crescem muito rápido, porque ele é estilo mulher samaritana. Era uma pessoa com a vida tão torta, que todo mundo quer saber o que aconteceu com ele.
Todo mundo quer saber, porque a mudança é radical demais. É de um extremo para o outro. Deve ser transformado em peixe também. Pergunta ao seu vizinho, e você, irmão, você é peixe também? Você é uma isca também? Pergunta para ele, que tipo de isca você é? Amém. Que tipo de isca você é? Amém. Que tipo de isca você é? Amém. Que tipo de isca você é?